Admirado por grande parte de seus compatriotas na primeira década do século XXI, e pelos grandes líderes mundiais, por colocar a Rússia em um lugar privilegiado, como um dos maiores produtores de petróleo, Vladimir Putin está deixando de ser um herói para um vilão, com um país inteiro sob controle. Mas qual é o legado que o líder russo deixa para gerações futuras? A resposta segue neste relatório, então não perca. Nós contamos o que ninguém está dizendo, por isso te convido a ver esta análise até o final, tirar suas próprias conclusões, e não esperar que alguém te diga. Antes de começar, quero anunciar com muito entusiasmo a notícia que vos contei há alguns dias, ou seja, que lançamos a transmissão dos nossos programas em português. Assim estaremos alcançando um público maior no Brasil e em Portugal. Saudações a todos eles, assim como a todos os nossos queridos doadores e assinantes. Quero começar esta análise fazendo a seguinte pergunta. Qual é a melhor coisa para Vladimir Putin, dar um passo para trás na guerra na Ucrânia ou continuar desesperado? Segundo fontes dentro do Kremlin, o líder russo parece desesperado porque não consegue encontrar uma maneira de vencer a menos que use suas armas nucleares. Claro, se você usá-los, será o seu fim e de seu país, sem falar que tirará milhões de vidas no Ocidente também. Mas, vamos fazer um pouco de história antes de continuarmos. Foi em meio à tumultuada Primavera Russa de 1919, quase um ano depois que a Checa mandou assassinar a família Romanov, isto é, o czar e sua família, em um porão decadente. Vladimir Lenin recrutou um pequeno grupo de 15 bolcheviques e ordenou que limpassem a área circundante. Seus esforços sem brilho para higienizar o espaço levaram à decisão posterior de Lenin de implementar o que ele chamou de Subbotnik, um ritual anual de limpeza da primavera realizado aos sábados que atraiu mais de 425 mil voluntários nos anos seguintes. Mas, no século XXI, Vladimir Putin ainda mantém um fascínio pelos modos autocráticos e defende fervorosamente a manutenção desses velhos hábitos dentro do Kremlin. Após a invasão da Ucrânia e a prisão de oponentes e políticos rivais, a morada de Putin, ou seja, o Kremlin, agora é um depósito de lixo cheio de entulho que precisa ser limpo. Bem, é assim que alguns o descrevem. O dia anual de limpeza da primavera, que costumava ser suficiente no passado, não será mais. Por quê? À medida que a primavera de 2023 se aproxima, é hora de o líder russo colocar suas luvas de limpeza e começar a organizar seus soldados e limpar a cena da batalha. 200 mil soldados russos mortos são a prova de que houve um grande incêndio no depósito de corpos que começou na Ucrânia, e os mortos são o maior sinal de uma decisão autocrática fatídica do líder da Federação Russa. A fronteira da OTAN com a Rússia foi duplicada e seus valiosos mercados globais de energia destruídos, transformando-a de superprodutora de petróleo em serva da China. O orçamento do país ficou com um déficit enorme que se agrava a cada dia, não visto desde a década de 1990, além do número de sanções impostas contra um país atingir um recorde sob seu governo. Muitos de nós aguardamos uma condenação do Tribunal Penal Internacional contra o líder do Kremlin. Se isso acontecer, Putin pode esperar uma condenação por crimes contra a humanidade. Isso efetivamente desarraigaria a liderança da Rússia e a Ucrânia recuperaria o controle sobre a Crimeia, possivelmente transformando em um destino de férias, mas desta vez para os próprios ucranianos e para o resto do mundo. Diante dessa perspectiva, Putin poderia se refugiar em um de seus muitos opulentos abrigos subterrâneos fortificados, e duvido muito que termine seus últimos dias, em um dos países amigos como China, Irã ou Venezuela, onde por enquanto não há entrada. Seria permitido decisão do TPI. No entanto, ele deve saber que entrincheirar-se lá com seus partidários,
jorrando ideologias sobre moral e nacional, armas e superioridade militar da Rússia, não garantirá um bom futuro para ele. Este ano, foi anunciado, Tucker Carlson, da Fox News, apresentará um talk show sobre a Rússia. É um momento crucial para Putin, pois ele precisa se concentrar no futuro crescimento econômico de seu país, assumindo que seu moral ainda está alto. Mas sejamos realistas, Putin não segue instruções, e ele não seguirá instruções de qualquer maneira. Dizem que aqueles que lhe deram conselhos estão mortos, sob custódia ou apodrecendo nas penitenciárias do país. Todos os que lhe deram conselhos sobre política ou economia internacional, o déspota russo considera traidores, apenas porque não aprovaram suas decisões. Desculpas são irrelevantes quando um homem como Putin, além de autocrata, é um déspota com nome e sobrenome. Suas ambições de implementar o domínio russo sobre a Ucrânia são irracionais e baseadas em reivindicações fraudulentas. Embora o dinheiro tenha sido importante em sua corrida armamentista, a intimidação é seu método para conseguir o que deseja, embora desta vez não tenha funcionado contra a Ucrânia ou contra a coalizão ocidental. Na verdade, se a Rússia fosse à falência, sua riqueza o colocaria em uma posição privilegiada acima dos oligarcas mais ricos da Rússia. Os vazadores dizem que o Kremlin está em frenesi com o mandado de prisão do TPI para Putin. O denunciante do oligarca diz que Putin precisa de bucha de canhão barata, e a solução para a escassez de bucha de canhão barata está em uma nova lei que proíbe aqueles convocados para servir na Ucrânia de deixar o país. Vemos esta lei como um método para fortalecer as fileiras que enfrentarão a esperada contraofensiva da Ucrânia nesta primavera. No passado, Putin contou com financiadores e empresários ocidentais para apoiar seus planos expansionistas, fornecendo os fundos para sua guerra absurda. E deixe-me dizer-lhe, esses tempos acabaram. No mês passado, 4 financiadores de Zurique encarregados do braço suíço do Gazprom, o banco que conhecemos lida com as finanças das exportações de petróleo bruto e os cultiva por meio de outros reinvestimentos, foram considerados culpados de negligenciar sua responsabilidade, ao supostamente não conduzir investigações adequadas sobre contas associadas ao suposto homem do dinheiro de Putin, um homem chamado Sergei Roldugin. Será que esse Roldugin acabou sendo uma farsa e guardou algum dinheiro? Vale ressaltar que Roldugin é até padrinho da filha mais velha de Putin, ou seja, personagem de total confiança em quem deixou a gestão de seu dinheiro e de seus investimentos pessoais. Agora, a Lei Magnitsky Global de Responsabilidade pelos Direitos Humanos permitiu que os Estados Unidos e seus aliados impusessem sanções aos oligarcas, seus bens e empresas. Mas aqui está a questão. Na perseguição ao dinheiro de Putin que está nas mãos de homens de fachada, todos e cada um dos detentores e manipuladores de seu dinheiro caíram? Por que um oligarca como Putin não tem mas vários homens de fachada, que administram e investem seus lucros, escondendo-os da vista do público, mas sobretudo das autoridades judiciais de todo o mundo? Disse que após a queda de Alex Saab, a principal figura de proa de Nicolás Maduro, ele acatou o conselho de Putin, que lhe disse que o melhor era ter várias figuras de proa para o caso de uma cair, e Maduro seguiu seu conselho. O dilema de Putin é que ele não pode adotar plenamente as práticas verdes que lhe permitem lavar todo o seu dinheiro devido às sanções, e não pode usar as reservas em dólares que o Estado russo tem nos bancos internacionais, porque estão embargadas. E aqui temos um exemplo do que as sanções estão fazendo com a economia russa, mais um legado de Vladimir Putin. A situação aguda devido às sanções também levou ao consumo de alarmantes 46 mil toneladas de gordura animal por ano para compensar o esgotamento do suprimento de óleo vegetal nutritivo. Além disso,
há preocupações sobre a capacidade cada vez menor de Putin de distribuir seu gás natural. Os embargos ocidentais neste ano, conforme relatado pelo jornal Izvestia, controlado pelo Kremlin, resultarão em um declínio de 50% nas exportações de gás natural, devido a oleodutos bloqueados em comparação com 2022. Uma fonte da inteligência militar russa disse ao oligarca informante que a situação era cada vez mais caótica. Então, se as sanções continuarem, é incalculável e preocupante prever os danos à economia russa se o conflito na Ucrânia continuar. Seria bom saber se o Kremlin analisa diligentemente as possíveis consequências das decisões do líder russo e se alguém consciencioso dentro do palácio do governo as considera absurdas. Embora já saibamos o que acontece com quem ousa contradizer Putin, porque nem mesmo seus conselheiros mais leais escaparam da punição. Analisemos por um momento um dos setores mais importantes da economia do país. As sanções fizeram com que as empresas experimentassem uma diminuição das reservas de gordura de porco, evidenciando o impacto e alcance das suas consequências nas finanças e na saúde dos cidadãos. Como não há importação de óleo vegetal, necessário não só na alimentação dos russos, mas no fabrico de outros produtos, desde cosméticos a preparações industriais, etc., são obrigados a recorrer à banha que já escasseia e as carências também se espalham pelo campo de batalha. Putin conhece bem a realidade de suas tropas, que perderam mais de 9.000 equipamentos militares, incluindo 50% de seus tanques, e atualmente lutam com a escassez de munições e componentes, cruciais para a manutenção de seus aviões de combate, seus barcos e seus submarinos. Com relação ao planejamento e organização do trabalho de substituição de importações, o oficial de inteligência reconheceu que houve claros descuidos. Em vez disso, os porta-vozes de Putin na televisão têm feito afirmações absurdas sobre como a substituição de importações está compensando os déficits. Isso é totalmente falso. Mudar o assunto. Temos uma pequena atualização sobre o que está acontecendo em Bakut. A cidade de Bakut foi ocupada por forças ucranianas e russas, mas, de acordo com um general ucraniano, contra-ataques recentes resultaram na expulsão de forças russas de várias posições. O coronel-general Alexander Sirski fez este anúncio enquanto visitava as tropas no fronte. Apesar da vitória ucraniana, o general destacou que a situação continua precária na cidade, que está há muito tempo sob proteção ucraniana. Unidades da Rússia, incluindo os mercenários de Wagner, eram continuamente enviadas para a batalha, apesar de enfrentarem pesadas baixas, conforme o coronel Sirski. No entanto, em algumas zonas da cidade, o inimigo foi repelido com sucesso pelas nossas unidades, o que levou ao abandono de algumas posições, acrescentou. O coronel Sirski enfatizou que as tentativas do inimigo de tomar o controle da cidade não tiveram sucesso. Na segunda-feira, Yevgeny Prigozhin, chefe mercenário de Wagner, fez uma nova demanda ao Ministério da Defesa da Rússia por mais munição para ajudar seus combatentes a capturar a cidade de Bakut. Conforme os lutadores de Wagner, embora afirmem estar progredindo nas duras batalhas de rua, eles estão enfrentando pesadas baixas. Seu comandante acredita que a relutância do Ministério da Defesa da Rússia em fornecer suprimentos é a causa desse problema. Ao inspecionar caixas de armas de fogo, no que disse ser um depósito localizado em Soledar, Prigozhin disse em um vídeo postado em seu canal no Telegram. Ele disse: "Não estamos obtendo mais do que 1/3 do que precisamos. 10 contêineres por dia não são suficientes. Não é muito, apenas equivalente a 300 toneladas." De algumas posições na cidade de Bakut, os contra-ataques ucranianos conseguiram afastar as forças russas, segundo declarações do general ucraniano.
O coronel-general Alexander Sirski visitou recentemente as tropas da linha de frente, observando que a Ucrânia defende a cidade há meses. Embora admitisse que a situação ali era bastante difícil, também anunciou que algumas de suas unidades conseguiram contra-atacar o inimigo em áreas específicas, obrigando-o a ceder certas posições. Agora, em Bryansk, uma região no oeste da Rússia perto da Ucrânia, um trem de carga foi descarrilado por um dispositivo explosivo que detonou nos trilhos da ferrovia, segundo o governador. O governador Alexander Bogomaz explicou no Telegram que um dispositivo explosivo desconhecido causou o descarrilamento da locomotiva, e também se sabia que vários vagões haviam explodido. Então esta é a situação na cidade de Bakhmut. E por hoje terminamos nosso relatório. Aguardamos seus comentários a respeito. Deus os abençoe e até o próximo show.